Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí sobre o capítulo 11 de História 1, o processo de independência do Brasil. Ok? Então a gente já sabe aí que a independência do Brasil acontece em 7 de setembro de 1822 e isso está ligado aí diretamente aos reflexos, né, do que está acontecendo na Europa na década de 20 do século XIX. E tem a ver até, não é, com a onda, né, de revoltas liberais que está acontecendo na Europa. A gente tem a Revolução do Porto, de 1820, que é a que influencia diretamente no nosso processo de independência. Depois a gente tem a Revolução de 1830, de 1848, né, e assim por diante. Então, a gente já viu que a família real portuguesa vem para o Brasil, né, no finalzinho de 1807, chegando aqui em 1808. E a partir da chegada deles aqui, uma série de coisas mudaram, né? A capital do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro, o pacto colonial acabou porque foi feita a abertura dos portos, foi autorizado no Brasil a produção de manufaturas, a produção de textos, ainda que essas medidas na prática não tenham significado muita coisa, isso possibilitou, não é, o desenvolvimento de ideias, né, mais facilmente aqui no país. E essas ideias vão acabar também, não é, naturalmente, colaborando para que o sistema político vigente até então fosse questionado, que era o absolutismo. Ok? Então, à medida que o absolutismo é questionado no Brasil, ele vai dar, não é, vai abrir caminho para que fosse questionado não só o sistema político absolutista, mas a própria lógica do absolutismo, que era o colonialismo. Ok? E aí o Brasil vai caminhar para a sua independência política. Não por conta de um sentimento de identidade nacional, né? Isso é uma coisa até muito importante de enfatizar. A ideia de nação é posterior à própria independência, né? Então a independência no Brasil ela não acontece por conta de um sentimento nacional, de orgulho, de patriotismo, né? Pelo contrário, a independência política do Brasil é resultado das pressões colonizadoras de Portugal. Mas vamos seguir aqui o slide para tentar ficar mais claro possível para vocês, ok? Então, vamos relembrar aí, não é, como é que estava a situação de Portugal entre 1807 e 1820. Após a fuga da família real, Portugal ficou abandonado aos invasores franceses, né? A gente já viu que a família real portuguesa vem para cá em novembro de 1807 e larga Portugal à mercê aí, da sua própria população, que teve que lutar sozinha praticamente, com a ajuda de uma junta governativa, digamos assim, inglesa, mas era bobagem, não eram basicamente os portugueses que estavam lutando contra os franceses. Então, com auxílio de tropas inglesas, os próprios portugueses defenderam seu território formando milícias e combatendo com táticas de guerrilha. Apesar da expulsão dos franceses em 1814, o país ficou arrasado e não tinha mais um monopólio comercial sobre o Brasil, porque a gente já viu que em 1808, quando a família real chega aqui, uma das primeiras decisões de Dom João é decretar a abertura dos portos para beneficiar a Inglaterra, que ajudou, entre muitas aspas, a família real vir para cá. Ajudou, entre muitas aspas, porque a gente sabe que não existe, né, nem bonzinho nem malzinho em história. Depois da abertura dos portos, em 1808 e 1810, foram feitos dois tratados, Tratado de Aliança e Amizade, o de Comércio e Navegação, e o mais importante é a gente lembrar do Tratado de Comércio e Navegação, que reduziu os impostos, as tarifas alfandegárias no Brasil, né, para 15% para os ingleses, 16% para os portugueses e 24% para os outros países. Isso é uma das questões centrais aí que vão dinamitar o processo de independência do Brasil, porque essas tarifas alfandegárias de 1810 elas beneficiaram muito os ingleses em detrimento dos próprios portugueses, em detrimento daqueles que eram os donos do Brasil. Eu ia falar entre aspas, mas não, eram de fato os donos do Brasil.
ok? Então, isso vai desagradar muito a elite portuguesa e é isso que gera o gatilho do processo de independência, ok? Por conta dessa revolução que vai acontecer em 1820. E essa revolução, né, embora tenha demorado cerca de 10 anos, ela aconteceu cerca de 10 anos, né, após ao Tratado de Comércio e Navegação, ela é resposta a essa meio que, como é que eu posso colocar? Elevação demasiada do status político do Brasil. Né? Os revolucionários do Porto consideravam que o Brasil estava sendo colocado numa condição, né, superior ao do próprio Portugal. Havia saído, inclusive, né, na época, uma notícia no jornal que dizia o nobilíssimo, que é aumentativo de nobre, né, o nobilíssimo reino de Portugal é posto no injurioso e humilde posto de colônia. Então, assim... e realmente, quando principalmente após 1815 o Brasil foi levado à condição de Reino Unido, é como se o Brasil tivesse virado a metrópole e Portugal tivesse virado a colônia, porque o Rio de Janeiro passou a ser a sede do Império Português, né? E Lisboa passou a receber instruções daqui do Rio de Janeiro. Então, esse sentimento de inversão administrativa que já existia, né, a partir de 1810, por conta do Tratado de Comércio e Navegação, ele se intensificou muito mais, obviamente, após 1815, quando o Brasil é levado à condição de Reino Unido. E aí, com isso, a elite portuguesa não vai, digamos, voltar atrás e aí vai acabar fazendo uma revolução liberal em 1820. Uma revolução liberal que é liberal por um lado e digamos, antiliberal por outro, né? Liberal porque essa revolução ela desejava uma constituição para limitar o poder do rei, né, em Portugal, para limitar o poder de Dom João VI. Né? Então ela era liberal. E porque representava os anseios da burguesia portuguesa, dos comerciantes portugueses, né? Só que, por outro lado, ela tinha um caráter arcaico, atrasado. Isso aí expressa muito da mentalidade dos portugueses que não são dados ao progressismo, né, digamos assim. Se é que eu não fiz um assassinato aí da língua portuguesa. Não, qualquer coisa é um neologismo. Enfim. Então, ela é liberal por um lado, mas ela é antiliberal por outro, né? Porque a Revolução Liberal do Porto ela quer recolonizar o Brasil. Então ela quer basicamente três coisas: o retorno da família de Dom João, toda a família, né? Mas só volta o Dom João. Queria a adoção de uma monarquia constitucional, queria que o Dom João aceitasse uma constituição, né? E queria que o Brasil fosse recolonizado. E é justamente nesse ponto aí da recolonização do Brasil que a Revolução do Porto vai acabar, digamos, acelerando a independência do país, que até então nem era muito discutida, nem era muito debatida. É claro que já havia acontecido um movimento aqui e outro ali de emancipação, em busca de emancipação, como a Inconfidência Mineira, mas não era algo organizado e que tivesse uma unidade nacional. Pelo contrário, era muito fragmentado ainda, né? Só que a Revolução do Porto ela vai acabar criando esse sentimento aqui na elite brasileira de que a recolonização era inadmissível, né? Então a independência do Brasil é muito mais feita com o objetivo de evitar a recolonização do que de fato para alçar um posto de independência, ok? Não sei se está claro essa parte, mas se houver dúvida a gente esclarece mais à frente aí no Zoom, ok? Então as razões que levam à independência são muito mais no sentido de evitar a recolonização do que de fato elevar o país, né, à independência política e principalmente econômica, que não aconteceu, ok? Então, diante da demora de Dom João VI em voltar para Portugal, isso já devia ter acontecido em 1815, quando Napoleão foi definitivamente derrotado, e a partir daquele momento, então, não tinha mais porquê, não é, Dom João permanecer no Brasil. Mas ele permanece porque a gente já viu que o desejo de Dom João estar aqui não era apenas devido à invasão napoleônica. E diante dos problemas econômicos do país, os comerciantes do Porto, cidade do norte lá do país, iniciou uma revolução burguesa. Esse movimento exigia
a volta do rei a Portugal e de toda a família real, né? Mas a gente vai ver que não foi tal como exatamente a Revolução desejava. B, a criação de uma Constituição que limitasse os poderes reais. E C, a retomada do Pacto Colonial sobre o Brasil. E é esse item aí, o C, não é? O problemático dessa Revolução, porque é justamente contra isso que a elite brasileira vai lutar, contra a recolonização do Brasil, já que os comerciantes brasileiros, a elite brasileira já tinha se beneficiado, já tinha ganhado com a abertura dos portos, já tinha ganhado com o Tratado de Comércio e Navegação. Então, agora, essa elite, obviamente, não iria mais se sujeitar, não iria mais aceitar se ver obrigada a comercializar apenas por meio de Portugal, por meio de Lisboa, né? Então, em 1821, já que a Revolução Constitucional, a Revolução Liberal do Porto, né, também chamada de Constitucional do Porto, exigiu e ameaçou o rei de que, se ele não voltasse, outro rei seria entronado. Aí ele volta em 1821, deixando o filho dele aqui, né? E ao que tudo indica, ele teria dito para o filho, olha, né, deixando o filho dele como príncipe regente, o Dom Pedro. Ainda não é aquela historinha do Dom Pedro pequeno de 5 anos, tá? Esse Dom Pedro de 5 anos é o neto de Dom João, desse Dom João que volta em 1821 para Portugal e deixa o Dom Pedro aqui, o Dom Pedro, pai de Dom Pedro pequeno, ainda que não nasceu, né? Então, o que vai acontecer? Em 1821, Dom João volta para Portugal e deixa Dom Pedro aqui, como príncipe regente do Brasil. Ele já teria dito, ele já teria antevisto, né, que o Brasil possivelmente iria se tornar independente, até por conta dos reflexos das revoluções que vinham acontecendo na Europa. E aí ele já teria dito para o filho, olha, se tu vê que a independência vai acontecer, que o bagulho vai ficar doido, é melhor você mesmo fazer a independência, porque você vai ser leal a mim, do que você deixar nas mãos dos brasileiros, né? Então, a própria independência do Brasil já estava, digamos assim, com os dias contados, a partir do momento que Dom João volta e deixa Dom Pedro aqui, até porque isso não foi bem aceito, isso não foi aceito pela Revolução do Porto. A Revolução queria o retorno de toda a família real, para, obviamente, recolonizar o Brasil, né? No entanto, deixou seu filho mais velho, Dom Pedro, como regente do Brasil. Dom Pedro deveria representar o governo do pai, que após 13 anos deixava o Rio de Janeiro. Então a gente vai falar aí um pouco sobre a regência de Dom Pedro, que foi muito breve, né? Porque logo depois ele faz a independência. O Dom Pedro era português, tá? O filho dele, Dom Pedro II, de 5 anos, esse sim é brasileiro, né? Mas o Dom Pedro, o primeiro filho de Dom João VI, era português. Ele veio com a família real para o Brasil de Portugal, ainda muito jovem, né? Ainda, digamos, adolescente. E ele, digamos, foi seduzido, né? Foi a elite que se aproximou dele. Foi a elite colonial brasileira, né, que foi se aproximando de Dom Pedro para que ele ou evitasse a recolonização do Brasil ou fizesse a independência. Então é muito interessante pensar e notar isso aí, né, para que a gente perceba mais uma vez que a independência do Brasil ela não é precedida por um movimento nacionalista, né? Ela é feita muito mais por conta da lógica econômica, né, que estava rolando naquela época. E mesmo assim a gente tem que tomar cuidado aí, porque a independência do Brasil ela não foi feita para nos tornar independentes do ponto de vista econômico. Pelo contrário, né, ela teria trocado a dependência econômica de um pelo outro. Mas isso aí é coisa para a gente falar mais adiante. Se alguém tiver dúvida ou quiser mais esclarecimento, eu falo aí no Zoom, só para a gente não ficar abrindo muito parênteses. No entanto, as cortes não aprovaram essa atitude e passaram a exigir mudanças quanto à relação do governo português com o Brasil, entre elas a nomeação de comandantes portugueses para as tropas brasileiras, né? As cortes, ainda que Dom João tenha voltado para Portugal, elas exigiam que fossem nomeados comandantes portugueses para as tropas brasileiras, para que as tropas aqui no Brasil fossem leais às cortes de Portugal e não ao Dom Pedro.
Lembrando que Dom João volta para Portugal, mas não está de fato sob o comando do país. Por quê? Porque ele, quando chega, não é, ele tem que jurar a nova Constituição, ele tem que assinar a nova Constituição, que limita os poderes dele e que conferem muito mais poder às cortes do que ao rei de fato, ok? E desde essa época a monarquia portuguesa veio se desgastando, até que de fato deixou de existir. Também exigiam as cortes, né, a Revolução Liberal do Porto, a extinção dos tribunais brasileiros, o controle dos governos das regiões brasileiras por Lisboa e não mais pelo Rio de Janeiro, né, e a ordem para que os navios brasileiros em direção à Europa parassem primeiro em Lisboa para o registro da carga, né, voltando então ao Pacto Colonial, já que o comércio deveria ser feito novamente aí por meio de Lisboa. Além, né, por último, aí, do retorno imediato de Dom Pedro para Portugal, com a desculpa de que ele teria que continuar seus estudos para suceder ao pai quando ele morresse. Diante dessas decisões das cortes, os deputados brasileiros deixam Lisboa, né, até porque inicialmente a elite brasileira viu até a Revolução com bons olhos, e porque era a possibilidade de acabar com o absolutismo, e inclusive elegeram deputados brasileiros para irem a Lisboa, para irem a Portugal, para representar o Brasil. Só que chegando lá, quando eles viram, né, os deputados brasileiros, quando eles viram que havia, né, essa meio que obsessão da Revolução Liberal do Porto em recolonizar o Brasil, aí eles voltam, né, convictos de que o melhor caminho a se tomar era buscar realmente o apoio de Dom Pedro para a independência. Ok? Então, é esse o processo que acontece. É a elite desacreditada na manutenção da liberdade de comércio, com a manutenção do vínculo a Portugal. Então, eles pensam o seguinte: olha, para a gente manter liberdade de comércio, se for necessário romper com Portugal, vamos romper então, ok? Aqui a elite organiza-se em torno do príncipe contra a dominação portuguesa, não é? Como eu disse. Em 9 de janeiro de 1822, após receber um abaixo-assinado, Dom Pedro decidiu pela permanência no Brasil, né? Que é aquele famoso dia em que ele teria ido à sacada de dizer para a população: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico, né? Esse aí é o dia que é inclusive tido para muitos como o dia da independência do Brasil, porque ele ali estava claramente discordando das decisões das cortes de Lisboa, né? Das decisões do governo português. O pai dele não manda mais de fato totalmente em Portugal, quem manda são as cortes, que exigem o retorno dele, que exigem, né, cada vez mais uma interferência no Brasil. E se ele vai lá na sacada e diz no dia 9 de janeiro que ele fica, ele naturalmente está rompendo o elo que unia a Portugal e consequentemente, era só uma questão de tempo para os atritos se intensificarem e ele romper definitivamente com Portugal. Ok? Dom Pedro ordenou nas semanas seguintes a convocação de uma Assembleia Constituinte Brasileira para formar uma Constituição do país, né? Ainda não havia esse discurso claro de que haveria uma separação, era ainda a busca por liberdade, por autonomia, mas ainda que essa autonomia fosse relativa, né? A criação de um Conselho de Procuradores Gerais das Províncias, com representantes de todas as regiões, também foi aí uma tentativa dele, né, manter a independência relativa do país, né? Outra determinação aí tomada pelo Dom Pedro foi que fossem consideradas inimigas todas as tropas enviadas por Portugal, justamente para garantir que as tropas aqui fossem leais a ele e não às cortes, e também que funcionários enviados por Portugal não tomassem posse nos cargos. Dom Pedro aceitou também o título de defensor perpétuo do Brasil. E aí, como eu disse, né, com esse título, ele acabou, como é que eu posso dizer, rompendo definitivamente com Portugal, embora ainda não formalmente. Só em setembro, né, de 1822
que ele vai receber uma notícia quando ele estava voltando, Dom Pedro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, que era a capital, e aí ele recebe notícia de que tropas, né, estão desembarcando, tropas portuguesas estão desembarcando no Brasil, e aí, para não submeter às determinações de Portugal, ele acaba declarando independência ou morte no dia 7 de setembro de 1822. Mas isso é muito mais um ato simbólico, né? Do que realmente uma ruptura, enfim, completa, total, né? Isso é muito mais um ato simbólico, né? Ele não fez isso à independência ou morte, até porque ele não estava possivelmente disposto aí a fazer uma guerra contra Portugal, contra o pai dele, contra a família dele. A questão era de não se submeter às cortes de Lisboa, ok? E aí é isso. Então a independência é feita por um português, muito mais com o objetivo de garantir a liberdade de comércio das elites coloniais do Brasil, né? Do que de fato para elevar o país à condição de independente, de dono do seu nariz, né? E muito menos ainda com a vontade de dar uma nova diretriz à economia, à estrutura socioeconômica do país, já que a independência foi feita de forma a conservar as estruturas coloniais que se mantiveram, né? Basicamente as mesmas, já que a escravidão foi mantida, já que a agroexportação foi mantida, né? O latifúndio, enfim, e a própria dependência econômica de outra nação. No caso, após a independência, o Brasil passou muito mais a uma dependência direta do que antes, né, que era mediada por Portugal, e agora, após a independência, a dependência passa a ser direta em relação à Inglaterra, em relação ao capital inglês, que inclusive, né, o Brasil vai ter que se submeter mais ainda à Inglaterra para que ela reconhecesse a independência do Brasil. E ela que estava tão interessada nessa independência ainda fez, digamos, um draminha para que o Brasil, né, para que conseguisse barganhar mais ainda com o Brasil, para ter mais benefícios, para só então depois reconhecer a independência política do Brasil em 1825. Né, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, o país no sentido moderno de hoje, né, foram os Estados Unidos. Embora o primeiro chefe de Estado, isso quem diz é Alberto da Costa e Silva, a reconhecer, eu não sei se foi, não lembro se foi Alberto da Costa e Silva, acho que é, ou se é o Pierre Verger, ou se é o Milton Guran. Eu lembro que são autores aí que falam sobre uma coisa que eu gostava de estudar em relação à África. O primeiro chefe de Estado a reconhecer a independência do Brasil foi o rei de Onin, né? Uma cidade-estado lá onde é hoje, eu acho que é a Nigéria. Nigéria, Benin, naquela região ali. Ok, pessoal? Então é isso. Encerramos agora aqui o capítulo 11 de História 1 e vocês vão fazer os exercícios desse capítulo, né? Os exercícios conceituais e contextualizados da página 12, 13 e 14. Ao final deles, a gente faz a correção. Qualquer dúvida, só, né, postar aí ou falar no Zoom que eu vou deixar o link para vocês. Um abraço a todos e até a próxima aula.